Mais uma vez, muito boa noite a vocês todas, a vocês todos. Agora sim, para nós iniciarmos o nosso evento tão especial para nós aqui de Ribeirão Preto dessa noite, com o professor Alisson Mascaro. Essa poesia, a qual lerei 2 estrofes, também completou seu centenário há pouco, também não hoje. Os tempos são outros, aqui e lá. No fim dessa poesia que clama à classe das pessoas artistas, da música, da pintura, do teatro, da dança, da poesia, um basta. A poesia é Ordem número 2 ao Exército das Artes, Vladimir Mayakovsky, de 1921, com tradução de Haroldo de Campos. Perdidos em disputas monótonas, buscamos o sentido secreto quando um clamor sacode os objetos. Dai-nos novas formas. Não há mais tolos boquiabertos esperando a palavra do mestre. Dai-nos, camaradas, uma arte nova, nova que arranque a república da escória. O jurista aqui e filósofo, professor da USP, Alisson Mascaro, nos dá a possibilidade de sacudir os objetos com esse precioso livro, Crítica do Fascismo, editado pela Boitempo Editorial, que nós, do Centro Socialista de Ribeirão Preto, hoje, em parceria com a degustadora de histórias, Sebo e Livraria, lançamos aqui na cidade de Ribeirão Preto este livro. O livro teve seu primeiro lançamento no ano passado, por ocasião do centenário da Marcha sobre Roma, evento que chancela a ascensão do movimento fascista ao poder na Itália. A crítica materialista, consistente, que permeia não apenas as características do fascismo em si, mas traz determinações históricas com materialidade que possibilitam a compreensão de sua produção. O livro compõe agora as nossas armas da crítica, das mais sofisticadas e atuais. Para além deste, o professor Alisson Mascaro também é autor das obras Filosofia do Direito, Sociologia do Direito, Crise e Pandemia, Estado e Forma Política, Crise e Golpe, dentre vários outros títulos que o professor já lançou. Há 1 ano e meio, o Centro Socialista de Ribeirão Preto vem sendo formado, organizado e inspirado pelas ideias que nosso mestre e camarada Alisson Mascaro registrou em uma carta chamada Sobre os Centros Socialistas. Nosso maior foco do Centro Socialista de Ribeirão Preto é a construção que fazemos presencialmente, cotidianamente, junto às moradoras e aos moradores da ocupação Nova Vila União, aqui em Ribeirão Preto. Mas também atuamos importantemente nas redes sociais, com a divulgação de conteúdos históricos e contemporâneos sobre marxismo, lutas populares, socialismo e comunismo. Podem nos encontrar no Instagram, no Facebook, Twitter, TikTok, Twitch e YouTube. Para finalizar essa fala de apresentação, a gente aproveita para assinalar ao Marcelo Mendonça o nosso agradecimento pela viabilização e condução do nosso professor Alisson, de sua Catanduva até aqui a nossa Ribeirão Preto. Reforçamos então a você a nossa gratidão pelo trabalho. E passo a palavra aqui então agora, com muita alegria, com muita esperança, para mais uma possibilidade de engendrar a transformação de base. Alisson Mascaro. Boa noite a todas e todos, boa noite, Ribeirão Preto, querida. Que alegria encontrar a todas e todos vocês. Vim de São Paulo, fazendo um pit stop na minha terra natal, que é Catanduva, onde lanço o livro na terça-feira, e já deixo os que são da banda de lá convidados e convidadas para o evento do Noroeste Paulista. E fiz questão de fazer o primeiro lançamento de 2023
do livro que acabou de sair, que é o Crítica do Fascismo, fiz questão de iniciar o ano de 2023 na minha querida Ribeirão Preto. Fazia alguns anos que não vinha para cá. Esta terra tão querida, onde tantas vezes eu estive na USP aqui de Ribeirão, um dos meus queridos e queridas deste espaço universitário tão querido, junto com o nosso, lá de São Paulo, da USP, e junto de tantas faculdades particulares, onde falei, onde leio meus livros aqui em Ribeirão, onde se desenvolve a batalha das ideias. Eu fiz questão de vir hoje aqui para encontrar todas e todos vocês, para dois eventos, esse de hoje e o de amanhã, os dois que me deixam muito emocionado. O de amanhã, começa falando dele, para depois falar do de hoje. O de amanhã, nele, Ribeirão Preto, posso dizer, ganhou uma proeminência no Brasil. A ideia que faz alguns anos eu venho gestando e desenvolvendo, e que tanta gente pelo Brasil tem tomado pelas mãos, sonhado esta ideia de juntarmos todas e todos que têm uma luta para a transformação da sociedade capitalista, para formar a base da nossa gente, do nosso povo. Tanta gente boa pelo Brasil tem feito este trabalho. O deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro, quando, numa conversa comigo, soube da ideia do Centro Socialista, se empolgou, e por lá no Rio de Janeiro, em Brasília, por tantos lugares do Brasil, surgiram centros socialistas. Ribeirão tem algo lindo. O Yurian, onde está o Yurian? Deve estar por aí. Yurian, querido, meu menino querido, que sonhou este sonho junto com todos os companheiros e companheiras de Ribeirão, amanhã eles fazem algo inacreditável e que entrará para a história. Ribeirão Preto terá a primeira sede própria de um centro socialista, na comunidade Vila União. E eu vim para cá para poder inaugurar esse centro socialista. Ribeirão entrará para a história. E eu gostaria de convidar todos vocês, para colocarem o pé no barro amanhã e estarem com a nossa gente, para a classe média poder encontrar o povo e para a gente poder lutar juntos. Este sonho, Ribeirão está conseguindo fazer. Eu estou muito orgulhoso de vocês, de toda a turma do Centro Socialista. Obrigado por esse sonho que vocês sonharam comigo e sonhamos juntos e juntas. Será um dia lindo amanhã, muito lindo. O pessoal está aqui, inclusive, até para não divulgarmos entre os fascistas o endereço do Centro Socialista, é na Vila União, mas depois perguntem para o pessoal, numa rua cujo nome nos orgulha, Rua Marielle Franco, por lá. O número, eles avisam. E eu estou aqui na Rua Garibaldi. Então, numa cidade e num país onde os nomes de rua são dos donos de escravizados, os piores são os nomes das ruas, eu fiquei surpreso com a nossa livraria. Eu quero cumprimentar a todas e todos da livraria aqui de Ribeirão. Eu estou feliz por falar na Rua Garibaldi. Então, não alguém totalmente dos nossos, mas é um dos nossos. Então, é a Anita Garibaldi, sua companheira, que nos orgulha tanto, e o próprio Garibaldi, de alguma maneira também. Então, está tudo certo. Eu falo hoje na Rua Garibaldi, em Ribeirão. Eu não esperava nem que houvesse uma Rua Garibaldi em Ribeirão, e há. E amanhã eu falo na Rua Marielle Franco. E eu sei que vocês estarão comigo por lá. Porque um objetivo meu é fazer com que vocês se conheçam. Esse é o primeiro objetivo de um centro socialista. Deve haver pessoas aqui que não têm ideia do companheiro e da companheira que tem do outro lado. E todas e todos vocês, e todas e todos nós, sofremos estes anos de golpe
um dia pior que o outro. Então agora é a hora de nos encontrarmos, porque muita gente dizia, o interior de São Paulo não tem gente de esquerda ou gente progressista. Estamos aqui. Então é bom que nós nos conheçamos, porque uma pessoa é o lenitivo da outra. Alguém diz, olha, eu nem sabia que você existia, mas você me dá ânimo para seguir nessa estrada. O primeiro movimento de todas e todos nós é do afeto, não é do intelecto. Eu tive a ocasião de escrever a Carta sobre os Centros Socialistas. E lá eu disse, Centro Socialista não é espaço universitário do B. Não é para fazer TCC, não é para dar aula de cátedra. É para encontrar corações de pessoas que sonham juntas com um mundo diferente. Este mundo está errado de ponta a ponta. Eu insisto em falar isto. Amanhã eu falarei isso na inauguração do Centro Socialista. Este mundo é errado de ponta a ponta. Porque no final das contas o que nós temos é toda uma estruturação social na qual alguns dominam a multidão, alguns exploram a multidão e o resto é explorado. Não tem jeito disso dar certo. Então, senhoras e senhores, eu estou aqui nesta noite em Ribeirão Preto para encontrar todas e todos vocês e dizer com alegria que eu não esperava que houvesse aqui centenas de pessoas na calçada e na rua para este encontro. Pensei que coubéssemos todas e todos na livraria e não cabemos, o que é algo lindo, que é algo notável. E eu espero que cada vez caibamos menos dentro dos espaços e mais estejamos nas ruas. E saibam, o primeiro movimento é do afeto, é que a gente se olhe e diga, nós nos gostamos, nós nos ajudamos, nós somos muito poucos, mas valiosas e valiosos. Sozinhos nós não sofremos, sofremos em conjunto. Para mim isso é decisivo, porque o ânimo da luta advém deste sentimento de pertencimento e pasmem. A extrema-direita ganhou o Brasil por um sentimento de pertença. Uma gente que vivia por aí sem sentido nenhum, e que um dia de manhã encontrou um bando de amigos para destruir o mundo. Só que como dizem que destruir o mundo é salvar o mundo das garras de vocês e de nós, essa gente fez turma. E do outro lado, o pensamento progressista, ele é bastante individualista, porque cada um leu os livros que leu, porque cada um fez a pesquisa que fez, porque cada um teve o orientador que teve na universidade que estudou, e então alguém leu tal livro, o outro leu tal outro e diz assim, você não lê como eu leio. Então marca uma diferença intransponível. Por isso, algo decisivo, inclusive, da nossa união, é juntarmos todas as gentes de todos os partidos e de partido nenhum. Nós somos tão poucos e tão poucas, que se nós marcarmos um traço de giz no chão e dissermos, você acredita que o processo histórico do ano tal foi tal, e eu acredito o contrário. Tem um mundo inteiro de gente destruindo o nosso povo. E nós estamos marcando diferença por causa de um pelo, por causa de uma pena. E o resto está destroçando a galinha. E a gente está brigando por uma pena. É chegado o momento em que nós devamos vencer este narcisismo da classe média e do universitário, que diz, mas eu li o texto que você não leu. Eu me tornei professor universitário muito cedo. Aos 22 anos, formalmente, eu fui professor da universidade. Mas já dava aula na universidade aos 18. É que não é... É bonito demais, mas é feio demais. Contar que a universidade me pôs para dar aula aos 18. Mas é bonito demais de outro modo. Enfim, não sei se choro ou se rio com isso. Mas o fato é que me sinto jovem, já estou velho de ver 5 ou 6 gerações da molecada que começa aos 20 e poucos anos altamente radical e aos 30 e tantos tem um filho e precisa trabalhar
e aos 40 o mundo não muda, e então ele crê que perder tempo, tal qual esses esquerdistas perdem, é algo que não se deva fazer. Então, esta pequena marcação narcísica, eu li mais que você, eu sei algo que você não sabe, não percam tempo com isso. Claro, existem marcas fundamentais. E a mais importante é que o capitalismo é o problema e o socialismo é a solução. Isto nos une. Quem aqui quiser remendar o capitalismo não sai do lugar. E os senhores vão dizer, mas qual é a prova de que não saímos do lugar? A prova é que o Getúlio emendou do jeito dele, depois ele deu um tiro no coração. O Jango nem tentou emendar direito, já foi golpeado. O Lula não é comunista, não sei se desaponto vocês, mas muita gente tem essa ilusão, esse pessoal que é de direita. Um dia me disseram, a Dilma tem um plano de tornar o Brasil comunista. Eu falei, me apresenta, enfim, me dá uma cópia. Enfim, eu estava louco para ler esse plano. Ficarei muito feliz ao lê-lo. Pois bem, o Lula não é um comunista. Muito pelo contrário. E o que fez já levou à prisão dele próprio. E a Dilma também, ao seu impeachment por pedalada fiscal. Então, senhoras e senhores, o capitalismo não é emendável. Porque o pouquinho de emenda que ganhamos hoje, amanhã é desemendado. A revolução é mais fácil que a reforma. Faz 150 anos que o mundo capitalista tenta a reforma. Não consegue. Efetivamente, não sai do lugar. Porque o pouquinho que vai, volta para trás. Alguém vai dizer, mas e a Europa? A Europa hoje é uma espécie de quintal dos Estados Unidos. Também, o que deu de passo para frente, volta agora para trás. Ah, mas é porque lá é bom porque não há fascismo. No dia de hoje, uma senhora fascista declarada, não reputada fascista, declarada fascista governa a Itália. Ah, então bons são os estadunidenses. Lá é a base do Trump, da Ku Klux Klan e outras mazelas mais. Ah, então bom é o Partido Democrata de lá, é quem deu o golpe no Brasil. Então, senhoras e senhores, nós passamos 6 anos de padecimento ainda maior, porque não é que vivíamos no paraíso e depois fomos ao inferno. É inferno cavucado de um buraco a mais, porque na presidência do golpe do mundo estava Barack Obama. Não estava Bushinho, não estava Trump, estava Obama. O que já me leva a chegar aqui em Ribeirão Preto, e lembrar a todas e todos que o horizonte da esquerda liberal, que anima muita gente, não faz com que saiamos do lugar. E pior, faz com que gastemos energia para no final chegar a nada. Porque a luta, inclusive, dos grupos oprimidos e dominados tem que ser uma luta revolucionária. Os Estados Unidos ganharam o direito à condição reprodutiva da mulher na década de 70, mediante instituições, mediante a Suprema Corte. Pois bem, o Trump nomeou a Suprema Corte dele, hoje perderam os direitos de 50 anos. E os senhores e senhoras já se preparem, o Brasil deu passos largos na volta ao retrocesso, daqui a pouco dá mais outros passos. Lula 3 é apenas um suspiro, é um fôlego, daqui a pouco vem pior. Está na boca, na iminência do pior. Metade disso por culpa nossa do Brasil. A outra metade por culpa do capitalismo geral, porque a crise do capitalismo atual é uma crise sem solução. Então o Brasil está na boca do precipício, a Argentina está na boca do precipício. Um argentino troca um Kirchner, que também não é comunista, nem ela é comunista, não vai aqui nenhuma acusação nesse sentido, mas troca isto, chamaria de isto, id, para falar aqui, como Freud um dia quis chamar a isso que ele não dava nome, trocam isso por Macri. Então, senhoras e senhores, o capitalismo que se tenta reformar é um prato de arroz e feijão péssimo, mal temperado, sem sal, e o povo troca isso por um pote de barro. E não há vantagem nenhuma em trocar arroz e feijão por comer barro. E é isso que o povo faz, trocando Kirchner por Macri. Trocando o que temos anos atrás pelo vampirinho,
que ressuscitou ontem, inclusive, chamado de golpista, voltou. Estava num poste pendurado de ponta cabeça e voou. Pois bem. Sobrará ainda para o palhaço, mas daqui a pouco eu falo do palhaço. Por enquanto é o vampiro. Estou na ordem cronológica. Eu vim a Ribeirão Preto lançar crítica do fascismo. Incrivelmente, este livro é o resultado de anos da minha reflexão, de anos da minha pesquisa. Aqui deve haver alunas e alunos do meu grupo de pesquisa. O Marcelo, que me trouxe aqui para Ribeirão Preto, não sei onde está o Marcelo, em algum lugar ele está. O Vitor Baral, que veio de São Paulo só para o evento, está ali atrás, meu querido orientando de mestrado e doutorado. E mais gente que aqui, vocês talvez me enxerguem, eu não enxergo vocês, porque a luz não está tão resplandecente. Muita gente que pertence ao meu grupo de pesquisa na USP, lá em São Paulo, esteve comigo nesses anos na minha reflexão sobre o fascismo. E eu fiz questão de publicar a crítica do fascismo quando o fascismo completou 100 anos. Foi final de outubro do ano passado, estamos em janeiro, faz 3 meses. Mussolini um dia pegou o pior tipo de gente da Itália, todo mundo vestiu camisa preta e desfilaram sobre Roma. Achavam aquilo ridículo. Eram uns 4 ou 5 mil pessoas desfilando na capital do país. Um país que tinha 70 anos de liberalismo, tinha um rei e suas instituições foram consolidadas e construídas por Garibaldi. Esse que dá nome para essa rua. Um país desse nunca ia ver 3 mil toscos indivíduos vestidos de camisa preta, liderados por um sujeito que fazia mímica e era praticamente ridículo no gestual. Isso não ia dar certo. Então eles marcharam sobre Roma e a polícia e o exército romanos nada fizeram, inclusive em podendo bloquear a Praça dos Três Poderes de Roma. Não há essa praça por lá, mas há uma comparação bonita. Em podendo bloquear a Praça dos Três Poderes de Roma, a Via Ápia e adjacências, La Piazza della Repubblica e coisas mais, deixaram passar. Pois bem, Mussolini chegou ao Quirinale, ao palácio do governo, a porta se abriu, ele entrou e tornou a Itália fascista. Assim, com uma marcha idiota, da qual ninguém acreditava que pudesse dar certo, e ninguém achava que eles tomariam poder. E tomaram, com uma marcha, andando, algumas mil pessoas, vestidas de preto. Então, senhoras e senhores, amarelo é o novo preto, só para constar aí, para quem é da moda. Eu sempre tenho alguém aqui que é da moda. Orange is the new black? Não, yellow is the new black. São frases que depois viram meme. Eu vou perdendo o controle delas. Amanhã eu não lembro que eu falei essa frase. Depois, o senhor disse tal coisa, eu não faço ideia. Está gravado, então disse. Bem, então, prezadas e prezados, há 100 anos isto aconteceu. Esse livro, quando foi publicado, agora há 2, 3 meses, eu lancei dias antes da eleição. Eu lancei com muita coragem, porque isto aqui é o chamamento, é o imã para catalisar o ódio dos reacionários, mas eu não podia deixar de falar isto naquele momento e agora. Parece que estamos vivendo muito bem este momento da virada do ano. Não precisa falar de fascismo. Na quarta-feira agora eu faço a minha entrevista mensal ao querido amigo Leonardo Atush na TV 247. Eu sei que muitas e muitos aqui acompanham. A minha entrevista desse mês foi 3 dias depois da posse. E aí algumas pessoas escreveram: professor Alisson, por que o senhor não está tão feliz com a posse se ela foi linda?
Eu disse, porque toda a base da extrema-direita está tal e qual, nada aconteceu. E amanhã pode acontecer alguma coisa. A entrevista foi na quarta, no domingo aconteceu o que aconteceu. Então já estamos alertas novamente. Nada aconteceu de fundamental. A exceção, claro, de um pequeno arejamento da tempestade. Não é desse desconhecer o que se passa. Mas só isso. Por isso que eu comecei o ano em Ribeirão Preto, depois vou para Espírito Santo, depois Bahia, Alagoas e tantos lugares mais. Mas eu vim aqui à terra do dragão pegá-lo à unha. Não são vocês, vocês são meus colegas de domagem do dragão. Mas eu vim na terra do agro domar o ogro. Bem, estou dizendo isto porque este livro eu busquei sistematizar um século de marxismo pesquisando o fascismo. Eu não me conformava que o fascismo fosse explicado, e hoje é assim. As universidades são assim no mundo. Isso não é Brasil, mundo. Os meios de comunicação de massa, tirando 247 mais 3, o resto é isto. A explicação do fascismo é dada por quem xinga o fascismo, por quem critica o fascismo, é dada por liberais, que dizem: o fascismo é um problema da falta de instituições sérias e de gente sem moral. Gente banalmente má, como dizia Hannah Arendt. E a explicação do fascismo não é essa. A explicação do fascismo é o capitalismo. Enquanto há capitalismo, uns poucos têm tudo, a maioria trabalha e nada tem. E não se consegue entender a vida de quem passará uma existência inteira e não poderá entrar jamais nesta livraria aqui de Ribeirão Preto, porque quem ganha R$1.000, 1.300 de salário mínimo e tem 2 filhos, jamais ele poderá comprar um livro. Então ele não tem nem o desejo de ver isso. Um dia um aluno meu da USP disse assim: professor Alisson, sabe o que é ser um aluno paupérrimo? Sou eu. E ele me contou a seguinte história: desde bebê, desde criança, se um dia eu fosse ao mercado com a minha mãe e tivesse a gôndola de chocolate, eu nunca olhei para a parte de cima da gôndola dos chocolates importados, porque nunca na vida eu imaginei que eu pudesse ter esse chocolate. No máximo eu olhava para o chocolate à mão, que era o mais barato, e nem ele eu tinha. Ele disse: eu não sei o que é pensar que eu posso ter um chocolate. Ele estava na minha frente, mas meu olho não via. E é por isso que o povo passa aqui e não vê a livraria. Porque o olho não está adestrado para não ver livro. O olho está adestrado para não ver o que o dinheiro não compra. E ele não tem dinheiro. Então, é livro que ele não compra, é carro importado que ele não compra. E 98% das pessoas passam na frente de uma concessionária e sequer olham. Porque basicamente não vão comprar. Porque olhar é sofrer. Vocês sabem disso. Cultivar desejo e não possuí-lo é a estrutura do sofrimento. E isso não precisa nem só de muita psicanálise. Já estes budistas da antiguidade diziam isso. Enfim, é o desejo a causa do sofrimento. Freud deu tratamento melhor para o caso. Lacan melhor ainda. Então, senhoras e senhores, uma sociedade que é esta, não me digam que o povo possa viver mais ou menos bem, tendo um que tem tudo e o resto não tendo nada. Um menino de 5 anos, a mãe fala para ele: não pode pegar isto aqui, porque é do patrão. E aí ele vê um menino de 5 anos também, que é o filho do patrão, que cospe, chuta, pega o trator, passa em cima da plantação. Em Ribeirão Preto, é o filho do patrão. O que um fez, o outro não fez? Nada de diferente. É que um nasceu filho do capitalista, o outro não. Esta sociedade é totalmente errada. Esta sociedade é sempre potencialmente fascista. Porque não tem nada que corrija essa sociedade. Esqueçam, centro-esquerda liberal, os sonhos do nacional-desenvolvimentismo e do bem-estar social. Porque os sonhos do bem-estar social é fazer com que esta criança de 5 anos, que não tem nada,
O pai dela, ao invés de ganhar 1.300, ganha 2.600. O senhor é contra ganhar 2.600, sendo que ele ganha 1.300? Claro que não. É a pergunta do programa Silvio Santos. Quer trocar um rolo de papel higiênico por um prato de comida? Sim. A questão é que o Silvio Santos controle o que eu quero e o que eu tenho. Luciano Huck. Quer trocar seu carro por um carro reformado? Sim. A questão é que os carros do mundo sejam graça do Luciano Huck para as pessoas. Então, prezadas e prezados, o que estou lhes dizendo, efetivamente, é que esta estrutura não tem dobrar salário mínimo, e nunca o salário mínimo foi dobrado, não tem salário mínimo dobrado que resolva. Ela é errada de ponta a ponta. E para aguentar o povão inteiro sofrendo é alta dose de reacionarismo. Então, quanto mais se explora o povo, mais igreja reacionária. Quanto mais se explora o povo, mais ignorância social. Quanto mais se explora o povo, mais ódio à cultura e à livraria. Mais ódio à universidade e adjacências. Efetivamente, vocês que aqui estão, e eu sei mais ou menos olhar pelo olho, que vocês têm cara de meus alunos. Alguém vai dizer, mas eu sou mais velho. Eu tenho um aluno de dobro da minha idade, meu aluno de mestrado, doutorado. O que eu estou dizendo é que a cara de vocês é a cara de quem eventualmente é o alvo preferencial do fascismo. Porque é o ódio à cultura, ao saber, à inteligência, a essa tranquilidade da classe média intelectual, porque a classe média não intelectual. A classe média intelectual de Ribeirão é 2% da cidade. São 2% da cidade. A classe média não intelectual, que vai ao shopping e compra coisas, e troca o piso da sua varanda gourmet por porcelanato, troca o taco de madeira por porcelanato, é 7% da cidade. São 7% da cidade. Vocês são 2%. Então vocês não são esta classe média por aí, normal. Vocês são tranquilos e tranquilas. Vocês estão sentados aqui, tem gente de pé, que me aguenta escutar. A classe média do shopping, hoje é uma sexta-feira, 8 da noite. A classe média do shopping, neste momento, está no boliche, está comendo pizza com borda infinita. Não sei que nome dá para pizza, mas legal, gourmet. A mulher não conversa com o marido não conversa com a mulher, os dois estão no celular. Isso é o padrão de quem tem dinheiro, não são vocês. Então vocês serão os mortos e mortas primeiro. Porque vocês aguentam 2 horas de conversa intelectual, vocês vão para a livraria, vocês fazem rolê intelectual. Então vocês têm que morrer. Como é que vocês podem estar tranquilos? Sendo que ninguém está tranquilo. O cara depois acelera o seu carro a 140 para brecar na esquina. Não dá certo algo como tal. Então está errada esta vida aqui. Discutir livros. Ribeirão não nasceu para ser Paris. Para sair da livraria pela calçada flanando até o Pinguim. A noção principal é beber no Pinguim e sair com uma SUV e quase atropelar pessoas. É uma questão fálica. É a impotência de alguém que pede uma SUV. Não flanar. Bem, estou lhes dizendo isto porque eu quis virar a página de quase um século de leituras liberais do fascismo. A leitura mais radical do fascismo é a do marxismo. E praticamente ela foi se perdendo, porque a Europa não é mais marxista, os Estados Unidos nunca o foram, a América Latina teve uns 3 ou 4 que já morreram, hoje todo mundo é anti-marxista, da esquerda, PT é anti-marxista, os demais partidos são anti-marxistas, e os que falam que são marxistas também leram a lombada. Marxismo é uma espécie de cor da camisa que vestem na internet. De tal sorte que esse conhecimento foi se perdendo. Alguém vai falar, xingou o PT. Tem uns 3 marxistas no PT. Em geral são meus amigos e resistem. Então, que haja 5. Quem sabe daqui sai mais 2. Eu tô lembrando, não, é que agora eu tô lembrando que Ribeirão deu bons legados ao PT. Bem, não vou dar nomes.
Até porque outras cidades nem legado deram, né? Então, pelo menos essa teve o que teve. Aqui se privatizou primeiro em nome do PT. É isso. Pois bem. Então o que estou lhes dizendo é que não é mais possível que a nova geração perdesse um século de ciência. E eu senti que isso estava se perdendo no mundo. E então eu parei anos para escrever o Crítica do Fascismo, para mostrar como o marxismo lê o fascismo e como ele chega ao ponto mais decisivo. O fascismo é sempre uma margem possível do capitalismo sob determinadas circunstâncias. E aí eu lembro de um grande marxista que na década de 50, pós-fascismo e nazismo, um dia perguntado sobre o nazismo, porque ele percebeu que todo mundo, depois do nazismo, era antinazista, este alemão, filósofo, de nome Max Horkheimer, perguntaram-lhe: que você fala do nazismo, que já foi e agora todo mundo é antinazista, então nunca mais o nazismo volta. E então ele dá uma frase que eu uso como pedra angular da teoria geral que eu estabeleço sobre o fascismo. Esta frase diz assim: quem não é capaz de falar contra o capitalismo, não fale contra o fascismo. Porque todo mundo fala contra o fascismo e ninguém fala contra o capitalismo. Então não adianta. Porque eu posso falar contra uma margem extrema do capitalismo, mas se eu dou um passo para cá, eu continuo no horror do capitalismo. E se eu não falo contra isto, para dar um passo para cá, é um pulo. E do outro lado, o meu livro traz Nikos Poulantzas, ou Poulantzas, grego, que dizia: mas também não posso chamar de fascista qualquer um, porque senão, o primeiro da esquina que é de direita eu chamo de fascista, eu igualo aquele que de fato é fascista. Preciso ter gradação, inclusive para saber que arma uso contra qualquer um. De tal sorte, senhoras e senhores, que com estas duas pedras angulares eu construí o Crítica do Fascismo, tratando de um século das mais avançadas e mais científicas leituras do fascismo, com a de Pachucanes, soviético, que na década de 20 e 30 se ocupou do fenômeno do fascismo. E tantos outros mais. Este livro só trata de teoria, filosofia e ciência, do mundo inteiro. Uma vírgula sequer para falar de Brasil neste livro, porque eu não quis falar destes de agora. Vocês vão perguntar: mas e para saber desses de agora? Eu tenho outro livro que não está aqui, mas está ali dentro, que é o Crise e Golpe. Se os senhores querem saber de Vampirinho, Palhaço Bozo e outros mais, é o outro livro. Este fala de Mussolini, Hitler e outras desgraças mais. Pois bem, não falo de Brasil aqui. E, incrivelmente, num livro no qual eu começo com Horkheimer, com Poulantzas, com Adorno, com Gramsci, com tanta gente espetacular, Rosa de Luxemburgo, outros mais. Uma página do livro eu falo de uma cidade do Brasil. Numa página. Nesta página, e é por isso que eu estou abrindo o ano aqui, nesta página eu falo de Ribeirão Preto, um livro que trata da teoria marxista sobre o fascismo no mundo. Porque um homem da esquerda que lutou contra o fascismo e morreu passando fome, mas um dia ele tentou fazer um acordo tático com o pai do fascismo, tentando trazê-lo para a esquerda, porque ele era tão de direita que ele parecia tão louco que quem sabe ele vinha para a esquerda. O italiano Alceste de Ambris. Este Alceste de Ambris ajudou Gabriele D'Annunzio, e aí eu falo que aqui nesse livro tem o nome de uma cidade do Brasil uma vez, mas tem outra cidade do Brasil outra vez, porque a minha terra natal, Catanduva, onde eu farei o lançamento do livro na terça-feira, também entra aqui, porque a cidade de Catanduva, que é mais nova do que Ribeirão Preto, que é basicamente uma cidade de italianos, ela fez uma associação italiana em 1920 e deu o nome de Gabriele D'Annunzio à sua associação. Gabriele D'Annunzio foi um poeta, literato,
foi considerado o maior poeta da Itália depois de Dante Alighieri, e ele foi o pai do fascismo. Ele, pela primeira vez, subiu num balcão do Palácio do Governo, na cidade de Fiume, que ele pegou para a Itália, roubou da Iugoslávia, chegou no balcão, fez assim e disse: eu sou o Duce. E inventou toda a fraseologia que 3 anos depois Mussolini pegou e fez igual. E quem escreveu a Constituição da cidade do Fiume, meio de esquerda e meio fascista, foi este quase amigo de Gabriele D'Annunzio, que se chamava Alceste de Ambris, que era líder dos trabalhadores italianos e que tentou trazer este Gabriele D'Annunzio para a esquerda. Ele era de extrema-direita, Gabriele D'Annunzio. Tentou convencê-lo. Pois bem, este Alceste de Ambris era tão líder de esquerda que no começo do século XX ele foi expulso da Itália. Ele veio ao Brasil e passou uma temporada no Brasil mobilizando a classe trabalhadora do Brasil. E daí, em São Paulo, Alceste de Ambris tentou mobilizar a classe trabalhadora, e aí ele percebeu que era fundamental, que era importante que ele mobilizasse as trabalhadoras e os trabalhadores do campo, essa massa de italianas, italianos e imigrantes de outras nacionalidades que vieram para o Brasil e estavam trabalhando na roça. E Alceste de Ambris saiu de São Paulo, veio para Ribeirão Preto. E aí, algo que me deixa emocionado. Chegou em Ribeirão Preto, em 1902, 1903, e abriu um espaço em Ribeirão Preto chamado Centro Socialista. Do qual Ribeirão Preto fez questão de não guardar a história. Eu não sei nem aonde ele ficava. O Yurian disse que alguém do grupo ia pesquisar. O Yurian sabe disso? Não sabe, não está ouvindo. Quem sabe alguém descobrisse. Você sabe onde fica? Ficou? Não, na verdade eu e o Yurian, a gente está numa empreitada de pesquisar mais e tudo mais, só que não sei, assim, é bem difícil, sabe? Parece que rolou até meio que um apagamento. Não tenho dúvida. Tem o Museu da Casa Italiana, tudo mais que... Italianos não guardariam a memória do Alceste de Ambris, queimariam. Eu até cheguei a consultar algumas pessoas que estão na área da imigração italiana. Me parece que talvez no acervo do Estado tenha alguma coisa, né? Queridas e queridos, houve um homem que veio a Ribeirão Preto fundar um centro socialista. E ninguém sabe disso. Ninguém está nem aí com isso. É possível que daqui a um século ninguém saiba que esta noite existiu aqui. Vocês vão dizer, mas com gente gravando, filmando, o FBI está gravando a gente aqui, só não sei quem é a pessoa do FBI. Já disse que, pela minha experiência, é a pessoa que me vem mais simpática. Professor, como é que tá? Que hotel o senhor está hospedado? Enfim, aí eu dou o nome do outro hotel, enfim. E coisas mais. Então, esse é o Araponga. Mas não percam seu tempo, porque está aqui escrito. Enfim, o que eu falo está aqui já publicado, posto a termo. Não é um segredo para ninguém. Pois bem, então o que estou lhes dizendo é que daqui a um século é possível que ninguém saiba quem somos nós. Só que não por falta de registro, por hiperabundância de registro. Porque daqui 6 meses o algoritmo não deixa mais saber desse evento de hoje aqui. Ele morreu na página 723 do Google. E daqui a um século nem Google tem. Ou seja, a revolução é quem salva a história. Porque eu vim a Ribeirão, Alceste de Ambris esteve aqui, fundou um centro socialista e ninguém sabe puxar o gato pelo rabo. Nem vocês. E vai que houvesse um vereador de esquerda, uma vereadora de esquerda em Ribeirão. Vai que houvesse, porque depois no final alguém diz, eu conheço uma vereadora tal de esquerda, ou então a pessoa até, eu sou o vereador de esquerda. Enfim, às vezes vem também um vereador aqui. Nem nome de rua esse homem tem aqui. E é talvez algo que se consiga, um nome de rua para esse sujeito. Enfim, tanta gente tem nome de rua, por que não Alceste de Ambris?
Ele não era barão, mas é muito melhor que um barão. Coronel. Então, senhoras e senhores, este homem foi para a Itália e escreveu essa Constituição. E depois Mussolini perseguiu-o tanto que ele morreu no exílio na França, passando fome. Ele morreu na França. Quando vi a história de Alceste de Ambris, escrevi um capítulo sobre Gabriele D'Annunzio para explicar de onde veio o fascismo na Itália. E pasmem, essa gente está aqui em Ribeirão Preto. Esteve no começo do século XX. Esteve no interior de São Paulo, esteve por tantos e tantos outros lugares. De tal sorte que, do mesmo jeito que esteve, pode voltar a estar no século XXI. Porque aqui é uma palavra de retórica. Nós sabemos que esta gente está por aqui. E não é só por Ribeirão. Está por onde houver sociedade capitalista. Há sempre gente fascista. Sempre gente à espreita. Sempre gente com pulsão de morte para cima de pulsão de vida. Então, senhoras e senhores, o que estou lhes dizendo é que o estudo científico sobre a materialidade do fascismo é fundamental, porque eu gostaria de deixar este legado ao século XXI. Um século de ciência que estava se perdendo, e pelo menos a geração de agora pega isso na mão e diz: deixa eu saber quem é esse, deixa eu ler que disse tal autora sobre o fascismo e eu vou mais adiante para essa questão. Tirar a universidade e o intelectual e o estudioso das mãos dessa leitura miserável, liberal, que diz assim: as instituições salvam o mundo do fascismo. A educação salva o mundo, como diz o Lehmann, esse aí que deu o golpe da semana. Preciso falar porque estão gravando, daqui a um ano ninguém sabe que golpe é esse. É um por dia. Não é o vampiro dá um golpe político, esse aí dá golpe econômico. Mas ele, graças ao golpe político, comprou a Eletrobras. Comprou o modo de dizer. Ganhou. Bem, é capaz dele mandar apagar a luz aqui da... Aqui é a CPFL, é isso? Muito bem. Então, prezados e prezadas, eu tinha que começar o ano no qual eu lançarei Crítica do Fascismo pelo Brasil. O ano passado eu fiz o lançamento de São Paulo e o de Brasília. Fui à Cova do Leão. Isso aqui parece uma cova, lá é mais cova ainda, era mais cova. Lançar o livro. Eu tive que começar o ano de lançamento do livro em Ribeirão Preto, porque num livro que não trata de coisas do Brasil, fala de Ribeirão em uma passagem. E quem sabe daqui vocês não são as novas e novos que organizam uma resistência e se organizam por contar a história dos que foram um século atrás para que contemos a história de hoje. Porque nem a gente sabe disso. E eu gostaria que nós soubéssemos. Eu venho encontrar vocês em Ribeirão Preto com muita esperança. Este livro me doeu demais nos anos da sua escrita. Eu orientei pesquisas de graduação, mestrado, doutorado sobre o fascismo. Falei por muitos anos sobre isso. Tive um ano do meu grupo de pesquisa sobre essa questão, um seminário internacional sobre o tema. E fiz questão de falar com a maior dor do mundo a respeito do tema do fascismo. O fascismo não é curável enquanto houver capitalismo. Mas eu quero dizer também para vocês uma coisa peculiar. Eu sou exatamente o antípoda de uma personalidade que cultiva o sofrimento. Um dia eu publiquei um livro em um grande jurista brasileiro, um livro era sobre a esperança e a utopia. Um grande jurista, querido amigo, Gilberto Bercovitch, diz por lá: Alisson é o jurista da esperança. Eu vivo da esperança, eu vivo da alegria da vida. E eu vim a Ribeirão Preto, não foi para sofrer com vocês, foi para receber o abraço de cada uma e cada um de vocês. Foi para
compartilhar e organizar esta energia de afeto. Só que eu tenho que falar da maior tristeza. Nós estamos no labirinto do capitalismo, que é o labirinto também do fascismo. Se nós não sairmos deste labirinto, a todo momento o fascismo volta. 64, eu falo de 64 no Crise e Golpe, volta com tudo em 2016. Com os mesmos personagens, inclusive com a mesma ala extremista dos extremistas. Silvio Frota e seus assistentes do tempo, que hoje são os que o sucederam. Nem para Geisel, que não é elogio, é só uma constatação de que o buraco tem ainda camadas a mais a serem cavucadas. E nós estamos exatamente na camada do pior buraco, da qual nós não saímos. Então eu gostaria de dizer para vocês que é fundamental que nós consigamos sair desse buraco. E pasmem, senhoras e senhores, se fizermos a batalha das ideias, nós ganhamos em 3 tempos. Eu nunca imaginei que uma pessoa pobre, trabalhadora, pudesse em 40 anos largar a vida mais ou menos tranquila, de uma pobreza sem muito esforço e neurose, uma vida na qual ele tomava pinga de vez em quando e ia ao carnaval em fevereiro. Eu nunca pensei que em 40 anos nós saíssemos disso para um povo hipermoralista dos costumes, radicalmente contra a alegria, a festa, o carnaval, a pinga ou qualquer coisa assim, neuroticamente ocupado da opressão à sexualidade, de uma gente que inclusive era louvada, tudo isso, claro, com tintas pitorescas e falsas, mas era louvado como o povo do carnaval, a mulata do de Cavalcante, com todo o machismo que pode haver aí, mas enfim, ao mesmo tempo o louvor da mulher. Nunca pensei que alguém pegasse um canivete e desse 8 furos num quadro de Cavalcante, de ódio da arte, ódio à mulher, representada por lá. Senhoras e senhores, a gente fez com que em 40 anos um país fosse mais ou menos largado em termos de costumes, ou seja, tanto faz, para ser um país hiperconservador, no qual as pessoas sofrem moralmente por não estarem no padrão da família cristã. E claro que isso é uma hipocrisia imensa, porque a deputada da família cristã matou o marido. O outro que falou em favor da família cristã, um pouco antes fez vídeo pornô e tudo mais. É que hoje está regenerado, né? Enfim, ao menos anuncia como tal. Já ficou amigo. E etc, etc, etc. Portanto, é um punhado de absurdo que se põe como tal. O que eu estou dizendo é uma coisa muito simples. É a ciência do marxismo, é a Althusser. Esta ciência fala assim: o povo é constituído na subjetividade para o capital, mediante aparelhos ideológicos. Faz 40 anos que o povo escuta assim: tem que ser de direita, tem que ser de direita, quem é de direita é bom. Meritocracia, etc, etc, etc. Teologia da prosperidade, que é uma coisa absurda. Mas 40 anos escutando isso, a pessoa faz mestrado em ciências divinas. Porque só teologia é pouco, ciências divinas é mais bonito. E sai dizendo isto. Então, senhoras e senhores, isto que é horrível, eu não vim aqui só falar de tristeza, ao mesmo tempo é a esperança e a coisa mais bonita. E que coisa mais bonita é essa? Se amanhã cedo nós começarmos a falar socialismo em Ribeirão Preto, soa tão estranho quanto há 40 anos alguém dizer assim: você é da macumba, macumba é do demônio, não pode ter sincretismo porque a única religião é a do livro tal, porque assim falou Deus. Não pode no carnaval, porque carnaval é demônio. Não pode beber pinga, não pode fazer isto, não pode divorciar. É preferível matar do que divorciar, assim fez a deputada. E etc, etc, etc. Há 40 anos isso era um absurdo. Hoje é normal. Se amanhã cedo falarmos em socialismo, quem nos escuta toma isso como chocante. Até o dia que uma pessoa pobre
entregadora de aplicativo, diz assim: qual é a proposta disso? A proposta disso é pegar o latifúndio de Ribeirão e dividir com o povo. Parar de sofrer na base de aplicativo. Ah, mas quem vai levar a comida para a madame? A madame que faça. Acabou o madame. A madame come o que a sua mãe come. Então o problema não é a madame, o problema é a sua mãe, que não come e que faz cozinha para a madame. Este cidadão, se escuta isto, vem do nosso lado. É muito mais fácil isso do que dizer: se você tiver fé e rezar, Deus toca a tua moto para uma moto melhor. É muito mais fácil. E, no entanto, por que não fazemos? Porque agora vem minha tese. Há 50 anos, as esquerdas do mundo, Brasil e exterior, há 50 anos, essas esquerdas são... Você é companheiro da gente, não é? Ainda bem. É isso aí. Pelo físico do rolo, é do nosso lado. Muito bem. O que você acha do Palocci? É um teste. Sim. É de outra geração, a Palocci já tá. Ele não sabe quem foi. Enfim. Dependendo da resposta, a gente tem uma posição a dizer. Então, prezados e prezadas, se nós falarmos isto, o povo vem. Só que há 50 anos, a esquerda do Brasil é antissocialista. A esquerda dos Estados Unidos nunca foi socialista. E aqui imaginam que ser de esquerda é copiar o Partido Democrata dos Estados Unidos, que é a infâmia. De tal modo que a gente não tem mais socialismo no Brasil como luta. Por isso que já faz 2 ou 3 gerações de universitários que as pessoas não fazem sequer TCC para falar de socialismo. É tudo uma luta liberal dentro das instituições burguesas e do Estado. E não sai daí. Então, eu faço questão de vir aqui por 2 razões. A primeira delas é do Centro Socialista amanhã. Eu gostaria de ver vocês por lá amanhã. Para um abraço e para encontrar gente que vocês nunca viram e falem: puxa vida, esse fulano aqui, o dia em que eu achar que o meu prédio do condomínio do Alphaville de Ribeirão, não sei nem se tem Alphaville aqui, mas alguma coisa parecida. Em Higienópolis, Alphaville. Tudo mais. Em Higienópolis até eu simpatizo mais, mas enfim, pelo menos anda na rua. Mas o dia que alguém disser assim: eu não aguento mais meu condomínio, porque só tem fascista, vai falar assim: onde eu posso encontrar alguém que fale de coisas boas e legais? No Centro Socialista. E onde fica? Lá no fim do mundo. Mas eu vou lá um dia. Eu vou arejar um pouco meus ares. Eu vou ajudar o povo a mobilizar aquela gente. E o dia que vocês disserem assim: minha família é toda de direita, onde eu encontro alguém em Ribeirão que não seja? Tá aqui, gente. Vocês deviam se encontrar no Centro Socialista e fazer uma festa um certo domingo, com comida e coisas mais. E a nossa gente da comunidade recebe a comida e vocês comem juntos e pagam a comida de todo mundo. Essa é a ideia. Mas celebra junto, bebe um suquinho no copo de plástico, etc. Isto nos dá uma união, de tal modo que alguém diz assim: e você? Eu já vi a senhora em algum lugar, eu não sei da senhora. A senhora é o quê? Ah, minha família inteira é de direita e eu sou de esquerda, então eu estou fazendo um núcleo de afeto aqui. Muito bem, minha senhora, no final do ano, na virada do ano, a gente vai fazer um encontro não sei aonde, todo mundo. É assim que começa. Em 4 tempos, a gente deixou pela metade a nossa diferença política. Então alguém vai dizer assim: eu sou de extrema esquerda do partido tal e a senhora é do PT. Tá bom. A gente junta metade do que dá de um com o outro e avança contra esses fascistas que estão aí. Vamos bater juntos nessa gente. Até porque não dá para, neste momento, marcar tão caprichadamente a diferença. Só que se o socialismo nos unir, aí vem todo mundo com a gente. Então a bandeira da nossa luta não é em defesa das instituições, em defesa da ordem. Mais uma vez a esquerda do Brasil está errando, porque ela está criando a defesa das instituições para depois ela ser penalizada. Porque até hoje no Brasil nenhum militar de alta patente jamais foi preso e continuará não sendo preso.
E presidente vampirinho, presidente bandido, do cartão de não sei o que lá, jamais foi preso. O que foi preso é de um triplex que nem é dele. Então, já entenderam que as instituições são contra a esquerda e nunca a favor. É um milagre alguém imaginar que vai criar leis em favor da ordem que servirão contra a direita. É alguma coisa do miraculoso. Getúlio, que tinha metade do poder do Estado na mão, teve que dar um tiro no coração. Que nem de esquerda era. E o Jango tinha latifúndios no Rio Grande do Sul. E foi apeado do poder. Então, senhoras e senhores, eu quero vos dizer que é fundamental que nós tenhamos o gosto por falar socialismo. Que é isso que vai nos unir. E é preciso virar a página de 50 anos de erro da esquerda liberal. Não dá mais. Já tem uma geração morrendo, cujo resultado é o quê? Defesa do capitalista. Privatização com desconto. Cidadania inclusiva, isso quer dizer nada. Uma vez eu fui arguir uma banca de mestrado na USP, a importância da inclusão, etc, 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 nos fóruns. Solução: criar rampas e elevadores em fóruns que tenham térreo e andares para cima. Inclusão literal, e é fundamental que haja, de pessoas com deficiência de locomoção. Como se o problema do fórum fosse só este. Também é este. Claro, que é um problema num fórum que só tem escadas. O problema maior, no entanto, não é fórum que só tem escada. O problema maior é o fórum. É o direito. O fato de que haja uma ordem para garantir que um capitalista tenha um capital e que uma pessoa que põe uma roupa preta bate um martelo e diz: o latifúndio é do latifundiário porque registrou no cartório. Os senhores vão me perguntar, mas não é legal que haja um elevador para que um pobre que tenha dificuldade de locomoção não possa subir ao primeiro andar e ouvir a sentença? Ótimo que assim o seja. E continua o problema. O pobre chegará no primeiro andar para ouvir a sentença que está preso porque ocupou a terra do latifundiário. Então apenas ele sobe a jato e desce a jato. E eu sou obviamente a favor de que haja elevadores. E gostaria que o fórum fosse um museu, um centro de artes, algo mais. Senhoras e senhores, já estão dizendo que eu estou pisando. Saiu do lugar aí? Não. Gustavo, tá tudo certo? Tem um professor da USP gravando o evento, é algo miraculoso. Pois bem, estou lhes dizendo que esta é a primeira razão. Eu gostaria de juntar vocês comigo, de abraçar todas e todos vocês e dizer: estamos juntos e eu quero que vocês se conheçam. Eu quero que a partir do dia de hoje haja centenas de pessoas nesse espaço desse centro socialista que conseguiu inclusive um terreno. E o Urian, que está aqui, está me gravando inclusive, está com a mão calejada porque ele saiu 6 e pouco da tarde lá da construção, levantando parede hoje para poder receber o povo amanhã. Tem gente lá agora, o Diego está lá levantando parede. Eu queria muito que vocês pudessem ir por lá amanhã. E mais que tudo, que vocês se conhecessem. É fundamental uma coisa como tal. A outra coisa é o fato de que, agora eu falo do intelecto, eu acredito demais na razão do intelecto. Demais. Eu sou um professor universitário. Eu nunca abandonei a força do intelecto. O dia que eu comecei a falar de marxismo, escrever meus livros, meu primeiro livro foi publicado quando eu tinha 24 anos de idade. Ele é o Filosofia do Direito. Ele é o coração do Filosofia do Direito. Os 4 capítulos do meio do livro. Quem quiser saber desse livro, é Filosofia do Direito, editora Atlas. Livro que eu lancei em Ribeirão Preto. A editora Atlas, eu disse hoje pro pessoal, tinha uma filial aqui em Ribeirão Preto. Muitas vezes eu estive aqui na filial da Atlas. E uma gente muito querida. Maria Daniela, inclusive, me prometeu que viria hoje aqui. Ela tá por aí ou não? Tá para chegar. E da minha velha Atlas. Eu acredito muito na ideia. Tem gente que fala assim: a luta revolucionária é só um fazer. Senhoras e senhores, superem uma casa dessa história. Um passo errado da esquerda do mundo e do Brasil
é o louvor à prática sem teoria. Isso, inclusive, foi um padrão dos últimos 50 anos. Eu sou de fazer, não sou de estudar. Dá no que dá. Faz acordo aqui, junta um vice de direita com alguém de esquerda. Sou de fazer, eu gosto de resultado. O vice trai a titular. Vocês estão pensando que estou falando agora, é do antes. E assim vai. Então, senhoras e senhores, não é só fazer. O último grande filósofo do marxismo, antes do marxismo ser cuspido, o último grande filósofo do marxismo foi Althusser, o francês. Poulantzas foi aluno do Althusser, orientando do Althusser. Althusser disse assim: existe um perigo enorme no marxismo dessa gente que só acha que tem que fazer luta sem saber que luta. Porque essa gente que só luta sem saber por que luta, no final das contas vai entrando para a direita e esquece de que a luta fundamental é a revolucionária. Tem medo de falar revolução. Só que do outro lado, e aí eu faço a crítica do outro lado, e com isso eu quero concluir esta minha fala, do outro lado tem o intelectual, o acadêmico, o universitário, a universitária, a acadêmica, a intelectual. Essa pessoa faz tese, TCC, lê livros. E eu não sei o que é pior, quem sai fazendo sem saber o que faz, ou quem se debruça nas ideias e nas ideias e nas ideias e faz um texto, um paper. Um dia me convidaram, professor, o senhor poderia abrir o seminário internacional sobre a agenda da década de 2010 para a inclusão de X? Falei, sim, mas eu gostaria de fazer uma pergunta prévia. Que agenda é essa? É a agenda que nós aqui estamos elaborando das políticas públicas. Falei, quem segue essa agenda? Falei, não, a gente está fazendo um evento na universidade. Aí eu disse, sim, só que o mundo odeia o que vocês fazem. Vocês não têm nenhum gato para puxar pelo rabo, para usar o exemplo de novo, para fazer com que a ideia de vocês sirva como vetor de prática de qualquer coisa. O que vocês vão fazer? Autocelebração na faculdade. Vocês fazem um evento, vem 3 pessoas falando, tem 50 na plateia, todo mundo bate palma, fala que precisa incluir o grupo tal, a gente sai de lá, apresenta um paper. Quem lerá um paper? Ninguém. Já me dá raiva falar paper, do negócio que chama artigo, texto, enfim, não tem que falar em inglês. Então, senhoras e senhores, eu tenho total desconfiança dessa gente que só tem intelecto. Eu não gosto, via de regra, é uma coisa peculiar. Essa gente daqui me conhece, o pessoal do Centro Socialista e os meus alunos. Eu não gosto, via de regra, de gente de universidade, com perfil de universitário, que é a pessoa toda certinha, ela lê um texto, ela diz, esse texto tem por metodologia tal e eu terei 3 pontos de apresentação. O primeiro deles é tal, o segundo é tal, o terceiro é tal. O intelecto, quando é genial, ele vai direto para a realidade. Direto. E essa gente que fala difícil para ninguém entender, essa gente esconde a sua fragilidade. Então ela fala de um modo pelo qual o conhecimento dela é todo cheio de vocabulário técnico. Direito é assim, psicanálise é assim, psicologia é assim, economia é assim, medicina é assim, engenharia é isso e qualquer coisa é isso. Sociologia é isso, a pessoa começa discutindo o método do Durkheim. Para discutir isso tem que abrir grama em Ribeirão Preto. De tal modo que ele prova uma inteligência excepcional. Essa pessoa tem uma fragilidade psíquica enorme, porque ela precisa ser louvada enquanto intelectual. E o pleno intelectual fala para o povo diretamente. Era o Lenin genial que juntava o povo e falava. O Mao Tse Tung, filósofo, que falava com o povo. Marx e tantos e tantas outros mais. Rosa de Luxemburgo, que saiu da prisão, economista, professora, doutora, e no outro dia de manhã foi fazer a revolução. Não falando assim, a majoração da taxa de lucro está na base de 27,3%. Não. O socialismo vem aí. É isso que ela dizia. Então eu gostaria de alertar vocês que eu não gostaria de um lado só da intelectual, do intelectual da academia. Essa pessoa sofre muito. Essa pessoa, ela fica provando para os amiguinhos que ela é uma pessoa mais inteligente. E essa pessoa morre numa prova que não tem fim. Porque sempre o do lado concorre com ela. Sempre o do lado odeia a ela. E do outro lado, senhoras e senhores, tem um povo que só sabe fazer ação prática.
Não, vamos ganhar uma eleição de vereador porque é importante para reforçar as nossas bases. E nessa história estão há 50 anos fazendo vereador e nada. Vamos fazer acordo com a direita porque amanhã a gente triangula com a esquerda e etc. E nada. E só golpe contra essa gente de esquerda. Então, prezadas e prezados, Althusser, que foi o último marxista antes de xingarem o marxismo totalmente, Althusser disse, de um lado só tem gente fazendo TCC, intelectual. Do outro lado só tem gente que fala assim, o que importa é ganhar a eleição e ver o que dá, sem saber por que faz isso. E não falar socialismo. Porque a maior parte da esquerda liberal, que são os amigos de vocês, fala assim, se em Ribeirão Preto eu falar de socialismo, eu perco a eleição de vereador. O cara acha que é isso mesmo. Vai discutir socialismo em Ribeirão? Ninguém está afim disso. No entanto, eu provo para você. Dilemas da democracia, 2 pontos. Impasses do republicanismo no governo Lula. Tinha 4 pessoas aqui. Eu estou ouvindo falar de crítica do fascismo e socialismo como solução. Está cheio de gente nisso aqui. Ou seja, o povão, que ninguém dá para ele o esclarecimento da luta ideológica do socialismo, o dia que chega alguém e fala assim, o sistema está errado, o povão gruda nessa pessoa. E quem que é essa pessoa? Um de extrema direita. O que fala a esquerda? Vamos salvar o sistema. Por isso que está errado. Nós não sabemos aonde estamos. Senhoras e senhores, o que estou dizendo para vocês, efetivamente, é a resposta que o Althusser um dia deu. Nós mudamos o mundo com ciência e revolução. Althusser disse, a luta socialista, o marxismo é ciência e revolução. Por que ciência? Porque se eu não souber um século de ciência sobre o fascismo, eu começo do zero. Novamente, eu invento o 14 bis. Professor Eurico Arruda, uma alegria vê-lo aqui. Muita alegria. O professor Eurico é médico. Pode alguém hoje resolver descobrir questões básicas da medicina? Pode. Só que aí ele perde 4 ou 5 séculos de ciência para discutir o básico. Seria a água transmissora de doença? Valeria a pena lavar a mão antes de comer? Se a pessoa resolver fazer essa pesquisa de novo, ela perdeu o pé da ciência médica, que está numa alta sofisticação. Se uma pessoa resolver inventar o 14 bis hoje, com muito esforço, depois de 40 anos, ele voa 50 metros em Ribeirão Preto, na Avenida Junqueira. Não sei, toda avenida aqui é Junqueira, mas não sei qual eu me refiro. Certeza de que eu não erro. Aqui tem uma Avenida Junqueira. Estou errado ou não? A senhora não é daqui, né? Eu estou na Rua Garibaldi. Deixa eu me limitar ao garibaldismo. Então, prezadas e prezados, se alguém inventar o 14 bis, ele perdeu tempo. Ele tinha que estar na Embraer, desenvolvendo um motor ainda mais avançado. E se alguém hoje resolver, por conta própria, falar assim, qual é o problema do fascismo? De pensar, ele diz assim, o problema do fascismo é a maldade das pessoas. Ou seja, ele está no estágio 0 da questão. Por isso que ciência é fundamental, porque eu preciso de um século de ciência para dizer aonde parou o mais avançado cientista contra o fascismo. Parou aqui, é daqui que eu sigo. Entenderam? Para não inventar o 14 bis, sendo que os outros estão com Boeing. Por isso, senhoras e senhores, ciência é fundamental. Por isso eu estou aqui nessa noite. Por isso o livro importa. Por isso eu fiquei anos escrevendo esse livro para a luta. Só que agora é a segunda questão. E para que eu publiquei esse livro e vim fazer o autógrafo dele agora para vocês em Ribeirão Preto? Porque ciência é para a revolução. Por isso, o mais alto saber, quanto mais cristalino ele for, mais toca o coração da gente. Por isso eu não dei para vocês aqui as páginas internas de discussões intrincadas das disputas teóricas marxistas sobre o fascismo. Eu já cheguei com a moldura acima de tudo. Fascismo é um problema do capitalismo. Se vocês souberem guardar isto, vocês guardam que a luta nossa é contra o capitalismo. Por tabela é contra esse fascista. Só que no dia que caiu o fascista, continua o capitalismo que voltará a ser fascista. Então eu preciso de uma luta mais árdua. E eu posso lhes dizer, se a nossa gente for tocada pela nossa luta de vanguarda, e agora vai um elogio a vocês, eu posso estar errado. Eu acho que eu reuni nesta noite em Ribeirão Preto. A vanguarda de Ribeirão Preto são vocês.
mais uns 5 que não puderam vir, e não é muito mais que isso. Se nós pudermos lutar com o nosso povo, com a nossa gente, Centro Socialista de Ribeirão Preto, se nós pudermos lutar com a nossa gente, em 40 anos o Brasil fala socialismo. Um dia, eu publiquei no passado o livro Sociologia do Direito. É meu inventário da sociologia pelo marxismo. Quem gostar de sociologia, pega esse livro, editora Atlas. Um dia o velho Florestan, que morreu petista, mas socialista, revolucionário, contra um partido inteiro, ele era voz dissonante. Um dia o velho Florestan, num texto sobre a Revolução, eu falo desse texto e desenvolvo essas ideias lá no Sociologia do Direito, leiam esse livro. Um dia o Florestan disse assim: se nós começarmos um processo de luta revolucionária, numas 3 ou 4 décadas fazemos uma revolução no Brasil. O cálculo dele foi em 88, 90. Precisava de 40 anos, 30 a 40. Eu posso dizer para vocês que o cálculo meu é mais ou menos esse. Se começarmos, leva 40 anos. Só que 40 anos atrás, ninguém começou. E vocês, 40 anos atrás, foram constituídos de esquerda para nunca falar de socialismo. Sempre democracia, ordem, república, instituições, republicanismo. O primeiro da lista, observem a insistência no primeiro da lista, no primeiro general da lista, que tem que tirar em 2 semanas, porque ele dá golpe. Não se aprende, não se sai do lugar. Senhoras e senhores, se falarmos hoje de socialismo, se Ribeirão Preto inaugurar o Centro Socialista e ele der certo, em 40 anos o Brasil é socialista. Então, esta é a minha palavra de esperança para vocês. Eu não quero que daqui a 40 anos vamos voltar aqui, todo mundo. O Dr. Eurico, inclusive, tem fórmula da juventude para dar para todos. Então a gente volta daqui a 40 anos para cá, nessa livraria, que vai ser um prédio de 5 andares. Eu volto daqui a 40 anos para Ribeirão e posso dizer para vocês que se lutarmos hoje aqui, em 40 anos o Brasil é socialista, porque para o povo, o dia em que contarmos a verdade que o sistema está todo errado e não faz sentido, o povo vai lutar. Só que agora, pela primeira vez, da vez certa. Não é em favor do latifundiário contra o trabalhador, é em favor do trabalhador contra o latifundiário. Um dia Ribeirão Preto será rica, para o povo. Um dia esta livraria terá muita gente nela, no dia em que não for mais preciso comprar o livro, porque o livro será para todas e todos que quiserem ler. Nesse dia nós teremos o pão do mundo, a comida do mundo, compartilhada com todas e todos nós. E vou falar a palavra da esperança, porque agora eu vou fazer autógrafo para vocês aqui dentro. Eu quero abraçar um por um de vocês. Eu quero receber o abraço de cada qual de vocês. E vou falar a palavra da esperança. 2023 eu vim a Ribeirão, falei de Alceste de Ambris, e ninguém soube. 2123, alguém na rua Garibaldi, em Ribeirão, depois de ter trocado o nome de rua de 90% da cidade, só ter restado 10, e essa é uma das que restam, daqui a 100 anos, alguém saberá, todas e todos que estiveram aqui comigo neste dia, para começarmos um trajeto, um caminho glorioso e feliz para Ribeirão Preto. Obrigado, cidade querida de Ribeirão, aonde eu vim dezenas de vezes falar, examinar bancas, fazer a sessão de autógrafos, onde eu tenho tanta gente querida. Obrigado, cidade querida, porque aqui eu quis começar o ano de 2023 fazendo autógrafo deste livro e recebendo a energia de vocês para que eu faça do Brasil um grupo de afeto e de luta e de intelecto tão grande quanto este grupo que eu vi e cujo afeto eu recebi nesta noite em Ribeirão. Eu volto ainda para que cada vez mais venhamos a dar novos passos e cada vez mais este grupo de centenas chegue a milhares. E neste dia, Ribeirão Preto cumpriu aquilo que o nosso sonho socialista sempre quis. Queridas e queridos, eu passei anos da minha vida
pensando e refletindo sobre o fascismo e alguns anos escrevendo esse livro, sozinho. E nessa noite vocês me deram o maior presente, porque esta é a paga do intelectual. É o afeto e o carinho de vocês que me dizem que valeu a pena ter deixado esta semente, esta mensagem nesta garrafa ao mar, e este mar está cheio de peixe que fará com que este mundo seja um mundo transformado. Ribeirão, hoje e amanhã, também com o Centro Socialista, aqui nasceu a semente do socialismo no Brasil. Obrigado. Obrigado. Diz para eles para fazer uma fila pela ordem de velhos, pessoas de terceira idade primeiro, e os demais esperam, os demais entram na fila depois. Obrigado. Pessoas, muito agradecido mais uma vez pela presença de todas vocês aqui. A gente queria lembrar que amanhã a gente tem um evento do Centro Socialista, a inauguração dessa sede na comunidade Nova Vila União. O endereço precisamente, nos procurem por gentileza para tê-lo. A gente queria lembrar agora que no momento para receber os autógrafos, o querido professor Alisson, que se faça uma fila, que se organize uma fila, por gentileza, com as pessoas mais velhas à frente. E se tiver alguma pessoa com alguma necessidade especial também, por gentileza, que fique à frente nessa fila. Muito obrigado mais uma vez.